Uberlândia já não é apenas um local onde nascem startups. Uberlândia passa a oferecer infraestrutura corporativa pensada para empresas de tecnologia em diferentes estágios de crescimento, reunindo inovação, pesquisa, investidores e grandes empresas em um mesmo ambiente. Uberlândia hoje conta com mais de 500 empresas de tecnologia, centenas de startups em operação e bilhões de reais investidos em tecnologia nos últimos anos. E agora, esse polo tecnológico de Uberlândia recebe um empreendimento que simboliza um importante avanço no ecossistema de inovação, o Area Offices, um empreendimento que reforça essa proposta de transformar o Polo Tecnológico Sul em um espaço permanente de geração de negócios e de conhecimento. É uma história muito bonita que você vai ficar conhecendo em detalhes agora com um dos organizadores desse área, o Fábio Túlio. Fábio, que prazer tê-lo aqui em nosso podcast de hoje. Que bom. Prazer é meu, né, Orley? Estar contigo, uma pessoa tão querida, carismática e que sabe, como poucos, explorar bem um tema, né? Obrigado, Fábio, obrigado. Temas desses assim é fácil da gente tocar, ainda mais quando tem um interlocutor do seu gabarito. Eu que agradeço. Viu? Bom, o Fábio, o Area Offices ele é apresentado como o primeiro edifício de lajes corporativas do Polo Tecnológico Sul. O que representa isso para a comunidade, para a população em geral? Olha, eu acho que é um marco, né? Para quem eu acompanhei a nossa, vamos supor, nossa disputa, nosso interesse, a nossa batalha por trazer para Uberlândia um parque tecnológico, um polo tecnológico, o melhor modelo que adaptasse às nossas demandas. Foram cerca de 15 anos. Eu lembro que essa história vem buscando rolando. Isso junto às entidades, à prefeitura, até que hoje nós temos o Polo Tecnológico Sul e a UFO está montando um parque, né? Que é para mim também uma grande conquista. Quando começaram a comercializar os primeiros terrenos no Polo, eu falei, bem, depois de tanto tempo atrás disso, buscando isso, a Sankia disputou um terreno, mas eu falei, nada melhor do que eu, e o Felipe também, meu irmão, a gente empreender nessa área. Então, nesse sentido... Tem tudo a ver, né? Eu com o meu family office e uma das minhas filhas tomando conta, a gente concorreu a um dos terrenos, né, porque foi uma espécie de leilão que a prefeitura fez, e cumprindo os critérios. Lá na primeira chamada, teve muito menos ofertantes do que a disponibilidade, porque estava muito embrionário ainda, o povo cheio de incerteza. Eu acho que, depois de tanto tempo buscando isso, eu tenho que ser um dos primeiros que acreditam no projeto. É um exemplo, né? E aí, é por isso que a gente está sendo o primeiro a lançar. E aí nasceu o projeto do prédio. Não é a minha praia investir em imóveis no empreendimento desse, mas está sendo uma boa surpresa, porque nós estamos lançando agora, vamos inaugurar o Area Office, e ele tem essas características que você falou. O objetivo dele é exatamente, fizemos uma parceria com a MTI, já preparamos 2 andares com salas para startups, então a pessoa que entrar lá, a empresa, a sala já está pronta. O ambiente já respira tecnologia. Tudo, e com reconhecimento facial, com tudo pronto, né? A gente tem um ambiente do Polo que eu acho, Orley, que ele é muito exclusivo. Ele é um condomínio fechado, com várias vagas de estacionamento, na Zona Sul, próximo aos meios acadêmicos, há uma série de benefícios ali perto, é um ecossistema muito rico. E lá dentro, né, você tem uma área verde grande, você tem lugar para ciclovias. Então,
o área nasce como esse primeiro espaço já disponível, né? Então a gente já começou. Olha que coisa interessante. Então a gente criou esse espaço onde a empresa vai para lá, já tem uma sala pronta com mesa, cadeira, com toda a infraestrutura, reconhecimento facial, ela só plota ou caracteriza o ambiente dela, senta e trabalha. Né? Então é muito fácil. 2 andares estão assim e eu tenho 3 andares lá disponíveis ainda agora para a empresa que quiser ir ocupar, ou meia laje, ou uma laje inteira, ou as 3 lajes. Você já comprou área em volta? Não. Eu acho que deve. Na prática, a gente tem uma empresa, eu, o Felipe e o Manuel, os sócios iniciais da Sank, lá né, que já estamos, o Manuel entrou com 2 anos, 3 anos de Sank, a gente comprou, antes do polo se instaurar ali, a gente comprou uma área que faz divisa com o polo, porque a gente não sabia se o polo ia sair, se não saísse o polo, a Sank iria para aquele lugar de qualquer jeito. Oh. Então nós temos uma área colada com o muro do polo, que não vai ser provavelmente empresa de tecnologia, pode ser um centro de serviço futuramente, a gente vê, mas para isso. Eu acho que todas as áreas do polo já foram comercializadas, porque, caso contrário, eu acredito ser um excelente investimento. Por isso que eu estou te perguntando, porque ali vai, pelo andar da carruagem, como se diz, né? Vai demandar um aumento ali de área. Eu acredito que nos próximos 3, 5 anos, aquela região toda vai estar muito diferente, assustadoramente, positivamente diferente. Se a gente conhece bem Uberlândia, não vai demorar isso tudo, não. Não. Então, acho que... E as empresas... Agora, o interessante das empresas lá, Orley, eu saí de lá agora, tem uma empresa nova que acabou de se instaurar lá, e ela é nova em Uberlândia. É uma empresa de tecnologia que veio para cá, né? Eu conheço os sócios, e eles falaram, não, eu quero vir para cá. Pelo polo, pelo projeto Área Office, o quanto que a gente vai fomentar esse ecossistema. É um ambiente, né? Um ambiente propício, né? Esse tipo de coisa. E tem um pouco do que você comentou. Nós queremos que ali seja um ambiente que fomente e gere negócios, interações, né? Não só no polo, mas no próprio prédio. O conceito é esse. Então a gente criou um andar, um rooftop para convivência, que você tem uma vista linda da cidade para happy hour, né? Então são 5 andares mais o rooftop, né? E ali é para interação mesmo. E o ambiente de inovação, ele depende de colaboração, de interação, essa criatividade, essa troca de ideias para trazer novas ideias. É um network mesmo, né? O que falta, se é que falta alguma coisa, para Uberlândia competir em igualdade com centros como Campinas, Florianópolis ou São José dos Campos? Está caminhando para uma disputa. Eu acredito. A gente sabe que existe uma distância ainda. Mas... Existem algumas distâncias, mas cada um tem o seu perfil. Sim. A gente trouxe o pessoal do PIT de São José dos Campos, né? Lá de São Paulo e Rio, ali, né? E eles têm um modelo lá bem interessante, e a gente está conversando, estamos fazendo benchmark, mas lá eles têm uma espécie de um parque. Acontece que Uberlândia, a gente tem que trocar muitas ideias, porque Uberlândia, o que eles têm lá não se encaixa muito para Uberlândia do jeito como foi feito. Lá é bom para eles. Uberlândia já é um ecossistema mais rico. Nós temos um pacto pela inovação, nós temos o Polo, nós temos a Granja Marileusa, nós temos o World Business Center, nós temos um parque sendo montado dentro da UFO. Uberlândia já está bastante pulverizado. Então, você tem várias iniciativas que não dependem de um local físico só, porque você tem vários locais físicos propícios. Então,
O que a gente tem que caracterizar, e aí o Uberlândia hoje tem um pacto pela inovação que faz convergência dessas iniciativas. E aí o parque de tecnologia que a UF está fazendo tem que interagir muito com o polo, com as empresas, com o meio público. Então, na prática, o que eu vejo que o Uberlândia tem que fazer é essa evolução cultural. O que mais distancia os lugares não é um modelo específico, é a cultura de inovação. É o quanto que a gente derruba barreiras, muros e cria pontes para a interação. Traduzindo melhor isso, por exemplo, e eu acho que o Uberlândia está num momento muito rico para derrubar essas pontes, a proximidade com o meio acadêmico hoje. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de conversar com a UFO e com os outros meios acadêmicos, mas com a UFO principalmente, é uma federal robusta. Vários empreendedores, vários profissionais saíram da UFO, né? Eu estudei na UFO, formei na UFO, mas há um distanciamento. Já essa nova direção, o reitor, o professor Carlos Henrique, ele está fazendo um trabalho exemplar. Ele se aproxima do meio público, do meio empresarial, e ele fomenta que a gente derrube essas barreiras. Do lado da CIUB, a gente tem feito isso também. Dos empresários, a gente tem feito isso também. E eu vejo também o prefeito nessa direção. Então, o maior desafio é diminuir essas barreiras culturais. E é por isso que a gente tem feito o Colab Inovação, trazendo gente do Vale do Silício e de outros lugares para mostrar como é que a gente pode, mudando a cultura, o resto fica muito mais fácil. Ou seja, mudando a perspectiva, é uma perspectiva muito mais de colaboração, não é de ciúmes, não é de inveja, não é de ego, mas de colaboração. É o sucesso de um que ajuda o sucesso do outro. É um objetivo comum, né? Exato. Bom, Fábio, existe muita dúvida, vamos dizer assim, a respeito de startup, né? Que inclusive um dos objetivos dessa série nossa, o Conexão MTI, um dos objetivos é exatamente esse, é de desmistificar um pouco essa coisa que startup é coisa de nerd, de robô, de futuro, disso, daquilo, entendeu? Que é coisa eminentemente humana, né? E você até vou aproveitar e tem uma coisa aqui que você disse agora mesmo, de um palestrante que veio aí que falou sobre inteligência artificial. Que se é coisa de Deus ou se não é coisa de Deus, a tal da inteligência artificial. Como é que é mesmo isso? Tá, vamos falar da inteligência artificial primeiro e depois da startup. Só esse ponto que você provocou. Isso. Porque eu lembrei da frase sua que a gente conversou. A gente convidou para o último collab em maio, né, que foi um sucesso, mais um sucesso. É o segundo collab nosso, mais de 2.800 pessoas, lideranças participando lá, foi muito bom. A gente convidou para encerrar, porque tinha muito conteúdo denso, nós convidamos o Murilo Gun. Murilo Gun, ele está investindo em projetos com startup, é um cara muito criativo, mas exatamente eu falei, Murilo, você vai nos ajudar a de repente, apaziguar a alma da turma, porque a gente é um dia inteiro falando de IA, transformando o negócio, seja uma indústria, o que for, seja um comércio, um serviço, aí não só IA, a tecnologia vem transformando. E tem muitas vezes que a gente fica angustiado. Vou perder o emprego, meu negócio vai morrer, etc. Eu não dou conta de acompanhar. Nesse sentido, o Murilo deu vários exemplos de como é que ele está adotando isso de uma forma boa, mas ele também trouxe uma perspectiva que eu achei assim, inédita e interessante. Ele falou assim, a gente chama ela de inteligência artificial. E por que a gente chama de artificial? Ela não é natural. E ao chamar de artificial, nós estamos falando que ela não é uma coisa divina, não é coisa de Deus, muitas vezes, porque a gente fica com medo dela. Quer dizer que, então Deus veio, criou a gente, criou uma série de coisas, mas a tecnologia, a inteligência artificial, não. Quer dizer, estou falando uma coisa que é óbvio, mas só para trazer o seguinte, a inteligência artificial foi criada pelo homem
assim como as diversas outras tecnologias que foram disruptivas e mudaram, afetaram drasticamente o nosso modo de vida, o nosso ambiente, igual a internet, o telefone, a Bem mais de roda, trás, né? Revolução a automação industrial e etc. A IA é mais uma dessas e ela vai ter, logicamente, seus impactos. Mas ela é uma coisa divina, porque é o homem que está criando tudo isso. Ela faz parte da evolução. Isso é muito mais para a gente entender que é lógico que tudo que a gente inventa, o homem inventa, o carro, ele deu um choque numa época, né? A televisão, imagina o rádio, a primeira televisão, Nossa. né? Foram as mínimas coisas transformadores. A IA, ela faz essa mesma magia. Hoje a gente vê o que a gente pode fazer com a IA, você fala que não acredito, isso é mágico. E ele é mágico porque ele muda o nosso ritmo de fazer as coisas, nosso poder de fazer as coisas. Nós fazemos muito mais coisas em menos tempo. Tá, mas isso é lógico que isso nos angustia. Ué, será que isso vai tomar meu lugar ou tal? Ele, assim como todas as invenções tomaram o lugar do humano para coisas mais braçais, as novas tecnologias vêm tomando o lugar, vêm assumindo tarefas braçais nossas, cada vez menos braçais e cerebrais, assim como uma calculadora científica. A IA vai fazer isso. Isso quer dizer que o nosso papel vai mudando no mundo. E o papel cada vez mais humano. O de sentir, o de se relacionar, o de amar, o de conviver. A conectividade. Isso é coisa do homem. Então, assim, por mais que a gente fique angustiado, eu vejo que essas são mais tecnologias, só que elas exigem que a gente reflita e amadureça qual é o nosso papel essencial. Né? Que eu acho que muito isso nos afugenta um pouco, nos amedronta. Você fala, pô, mas eu faço 8 horas por dia, eu me orgulho desse trabalho, e de repente esse trabalho dessa forma, boa parte dele vai ser feito por uma automação hoje. Em questão de minutos, né? Em minutos. E muitas vezes com mais qualidade. Às vezes eu me assusto, que de vez em quando eu faço uns prompts aqui para algum tema de entrevista mesmo. Esse papo nosso aqui mesmo, eu tirei alguma coisa sem dúvida. Da IA, que a gente vai ficando quase que escravo da ferramenta. Né? E, bom, agora voltando para startup. Não é coisa de jovem, né? Que até pouco tempo falava, não, é o menino que cabelo azul, cabelo vermelho, que mexe com isso, é os nerds, não sei o quê, então, não é nada disso, mas... Não. Eu tive a sorte a felicidade nos últimos anos ir muito ao Vale do Silício. Até porque no negócio da Sankhya, se a gente quisesse estar acompanhando o mundo e os nossos concorrentes, alguns que viriam, a gente teria que estar olhando com um olhar mais amplo. Uhum. E eu acho que lá é um berço de startups, né? E se a gente olha, as principais empresas do mundo estão lá no Vale do Silício. Né? E nasceram lá. O que para mim é um conceito de startup? Primeiro, é uma empresa que busca desenvolver algo disruptivo e muito inovador. Então é diferente de eu montar uma padaria tradicional, ou um açougue, ou um supermercado, ou mesmo uma empresa de software dentro de um modelo já conhecido. Normalmente a gente vai fazer uma startup a alguém, né, os empreendedores que queiram fazer algo muito disruptivo. Pode ser um serviço, pode ser uma máquina, em qualquer área. Então, é isso. Quanto mais disruptivo a sua ideia, maiores as chances de não dar certo. E também, por outro lado, maiores as chances de quando dá certo, ele dá muito certo. Então, por isso que normalmente quando você monta uma startup, você quer fazer uma inovação de maior impacto. E de preferência que escale muito, que atenda muitas pessoas, de preferência até mundialmente. Mas não obrigatoriamente. Então, eu quero fazer algo disruptivo, que seja muito inovador,
ou seja, se é inovador, eu tenho poucas referências sobre aquilo, né? E aí as chances de sucesso são menores. O risco é maior. Por isso que em volta da startup tem os investidores de risco e tudo. Por isso que é comum que você, a cada 1.000 startups que abra, para virar um unicórnio mesmo e rampar no mundo inteiro, às vezes é menos de 1%. Né? É bem menos de 1% que vira um unicórnio. Mas você tem uma faixa ali que... O unicórnio é aquela que bombou. Que fatura mais de 1 bilhão, que chega a valer mais de 1 bilhão. Sim. Né? Então, o que acontece com isso? Você acaba tendo uma série de empresas que às vezes tinham uma boa ideia, um bom projeto, que às vezes não faz aquele sucesso estrondoso, mas tem um sucesso mediano. Mas mesmo assim você tem uma taxa de insucesso muito grande. Isso é característica da startup. Né? Você é muito comum por isso que você tem uma seleção dos investidores de várias, e algumas não passam das ideias do primeiro ano, do segundo ano, mas aquelas que vingam, elas tendem a trazer algo muito inovador para o mercado, para o mundo. Uberlândia tem uma série de startups que bombaram no Brasil, até internacionalmente. Sim, tem. Tem algumas startups que... Coisa que gira em torno de bilhões, que a gente pode dizer. Eu diria que... Somando tudo. Sim, somando dá. A gente não tem efetivamente, que eu me lembro, nenhum unicórnio em si, mas temos muitas empresas que fizeram bons sucessos. Unicórnio que fala é quando dá. Que tem um valuation superior a 1 bilhão. Normalmente, $1 bilhão. Mas a gente converte para o Brasil, tem um valuation de 1 bilhão. Deve ter gente já chegando nisso, viu? Então, aqui em Uberlândia? Não. Aqui em Uberlândia. Deve ter gente já chegando nisso, começando a crescer, já crescendo bem, porque aí você tem... Normalmente você começa uma startup, quem é que te apoia? Os familiares. Põe lá 50 mil reais, te ajuda a desenvolver o projeto. E aí você vai testando e validando. Esse custo, o que custa? Por que custa? Imagina que seja, depende, uma empresa que vai desenvolver com a IA algum software ou vai desenvolver uma máquina que faça alguma coisa. Ela tem os custos para produzir aquilo. A mão de obra, em primeiro lugar, porque tem que gastar tempo. Né? E acaba que os próprios empreendedores normalmente têm um pouco, eu vou retirar o mínimo possível, ou vou pegar minhas economias e pôr nesse lugar. Mas ele aí tem mais 2, 3 funcionários, às vezes tem que pagar aquilo, pagar um aluguel, que às vezes é baixo, porque ele ocupa um espaço pequeno. Se ele depende de máquinas para produzir alguma coisa, ele tem que comprar máquina, ele tem que produzir o protótipo daquilo, ele tem que sair atrás dos primeiros clientes. Então, normalmente a gente chama isso de seed money, o capital semente, que vai ajudar ele nos primeiros meses. É muito bom vocês fazer esse tipo de explicação, entendeu? Que até então pouca gente entende isso, essa coisa, que acha que a coisa sai só da cabeça, não é assim, né? Não. E tem gente que acredita tanto na sua ideia, seu projeto, que vende carro ou vende um apartamento para investir naquilo. E você veja como é um, né, é um risco. Não é brincadeira, né? Aí ele usa aquele dinheiro nos primeiros meses e o mais legal disso, Orley, e que eu acho que é fundamental, que tem muito suor por trás disso, tem dedicação. Tem inspiração e transpiração. Mas eu diria que tem que ter muito suor a nível de conhecimento. Porque hoje, a própria inovação e mesmo uma startup não é algo que eu posso fazer só em cima da minha intuição. Tem um framework, tem um modelo de negócio, tem técnicas, tem livros, vários livros que vieram do Vale do Silício, né? Tem um que chama Startup Enxuta, de Eric Ries, que é um livro muito conhecido no meio. Ele fala sobre o MVP, o mínimo produto viável, como testar, construir, medir e evoluir de forma rápida. Porque você imagina, se eu estou criando algo muito disruptivo, muito novo,
eu não tenho muito referencial. Então, primeira coisa, eu tenho que tangibilizar um protótipo dele, começar a testar. E é comum que esse protótipo ele vá sendo aperfeiçoado. Quanto mais eu testar com o meu cliente final o mais cedo possível e for pegando feedback e ajustando, maiores as chances de sucesso. Por isso que uma coisa em geral que dá certo no mundo, o povo fala, não, aquele cara foi sortudo ou tal, teve uma grande ideia. Ele teve uma grande ideia aqui, mas ele penou muito. Provavelmente essa grande ideia passou também por muita depuração até chegar naquele sucesso. E tem métodos para isso. Tem o que ele chama a fase de resolver um problema, uma dor, um problema real da pessoa, do seu cliente. Primeira fase. A sua grande ideia é só grande ideia para você ou é grande? Ela resolveu uma dor do público-alvo. Segunda fase. Qual o tamanho desse mercado? Teve fit com o mercado? Então, o primeiro é problem, solution, fit em inglês. Ou seja, resolveu uma dor genuína. Product, market fit. Qual o fit com o mercado que esse produto tem? Qual o tamanho desse mercado? Seja em Uberlândia, em Minas, no Brasil, no mundo. Como é que viabiliza? Segunda fase, boa. Depois eu tenho que montar um modelo de negócio pronto para dar eficiência para aquilo, porque se eu começar a vender sem ter um modelo pronto, quanto mais eu vendo, mais dor de cabeça às vezes eu tenho. Que é aí você trata a eficiência do negócio para depois chegar na escala, que é o que todo mundo quer. Eu quero um produto, eu só quero contabilizar vendas, mas tudo isso tem ciência, isso é que é legal. Na nossa época, muita coisa se fala, não, aquele cara tem um dom. Hoje, a maioria das coisas deixa de ser só o dom, tem a vocação, mas nós temos muita ciência por trás. Vira uma engenharia. E por isso que a gente não pode parar de estudar. Estuda, usa a IA para falar assim, quais são as fases de uma startup, como testar a minha ideia, como você vai ver que tem uma literatura rica que ela vai te economizar uma série de erros se você usá-la. Se você não usá-la, eu diria que a chance de sucesso da sua startup diminui drasticamente. Se você usá-la, você entra nessa fatia que eu te falei, que já é um desafio. Mas se você não usar os melhores métodos e modelos de negócio, aí eu vou te falar, aí você já... Tem muitos casos, Fábio, que a pessoa pensa no IA, idealiza um IA, e já dá certo de primeira? Desculpa, não é uma IA, é uma startup. Uma startup. E dá certo de primeira? Depende do que a gente considera dar certo. Eu nunca vi uma startup que não passou, que arrebentou no mundo, que não passou por várias fases difíceis. E aí você estuda, por exemplo, o caso do Google. Além de chegar numa fase onde ele recebeu muito dinheiro, teve época que eles estavam quase existindo. E vários casos assim. Você estuda a Tesla, os desafios, e são muitos desafios. Além de lá, eles queimarem muito mais capital do que aqui, porque lá é um ambiente onde já vão as melhores mentes para lá. Mas mesmo onde a gente atua, a maioria das empresas ela passa por um processo de validação de hipótese muito rico. Quando eu falo rico por isso que um dos mantras que ele fala é erra muito, mas erra rápido. Então, o que eles estão querendo dizer com errar? É uma analogia que você falar assim, para inventar a lâmpada, Thomas Edison descobriu 3.000 fórmulas de que ela não funcionava. Então, não é errar fazendo mal feito, é errar em cima de uma coisa que não existe. Eu falo, testei assim, não funcionou. Qual foi o aprendizado? Por isso que é Build, Measure. Eu faço, mensuro e aprendo. Desta forma não funcionou. Então, eu já sei que aquela teoria não funciona. Então, era uma hipótese que eu tinha que não se comprovou válida. Então, por isso que eles chamam de errar. Errar é testar e validar a hipótese que, a partir do momento que ela não funciona, é como se fosse um erro, mas ele é um aprendizado. Então, quando você fala assim, Fábio, tem alguma startup que não errou nada, acertou tudo desde o começo?
Eu desconheço, mas pode ser que tenha. Porque é só olhar para as minhas ideias. Nossos projetos que estão dando certo, a gente passou por várias depurações para ajustar a real necessidade do cliente. Não é fácil. Ô, Fábio, uma coisa que muita gente pergunta às vezes, para mim, umas 2 ou 3 pessoas, pergunta para eles sobre o data center, que está vindo para Uberlândia, que não sei o quê, que vai consumir água da cidade, que vai acabar com energia, essa coisa toda. O que tem de real nisso? Bem, sobre consumo de água para resfriar, vamos pensar aqui. Água que a gente consome, eu bebo a água aqui, urino, transpiro, ela precisa ser Ela transforma, né? Para voltar a ser água. A água do planeta ela não sai. O problema é a gente contaminar a água e não tratá-la. A água para resfriamento, ela é reciclável. Então, eu não vejo isso um problema. Ela pode ser intensiva em água. Quando a gente pega uma fábrica de cerveja, ela consome muita água e a água sai de Uberlândia e vai abastecer o Brasil, ou até exportando. Mas o Brasil. Mas ela vai voltar para o planeta, você concorda? Então, a água eu não vejo isso como um problema, mesmo que seja de consumo grande, uma vez que tenha disponibilidade em Uberlândia. A energia elétrica, ela é um consumo alto mesmo. Então, o que você tem que pensar? Como é que nós vamos ter capacidade de produzir essa energia? Né? Então, o mundo inteiro está preocupado em como produzir melhor energia. Eu acho que a energia fotovoltaica é mas ela é pouca. Então, precisa ter mais investimentos. Eu acho que isso é importante. Então, se está trazendo... A partir do momento que o prefeito se propôs a trazer investimento de data center para cá, eles estão reunindo muito com o CEMIG para garantir investimentos necessários para produzir energia aqui. Porque é a base, né? Agora, estrategicamente, não só para Uberlândia, mas para o Brasil, ter data center no país é altamente estratégico. Porque no mundo do conhecimento, você ter dentro do seu país a base de informação é uma das coisas estratégicas. Dependendo do que você está tratando, você nem quer que essa informação esteja em outro lugar que você não tenha conhecimento. Então, você pode até compartilhá-la, mas você precisa ter meios que garantam que essa informação está sob segurança. Então, acho que o grande capital no mundo vai ser a informação, principalmente ela que abastece qualquer IA. Né? Então, o mundo vai precisar muito dos data centers, dos processadores, de memórias, e é estratégico ter. Esse hub tecnológico que Uberlândia vem crescendo, vem criando nos últimos anos, isso facilita a vinda de empresas, novos negócios para a cidade? Eu acho que essa tecnologia seria responsável por esse que chamam de boom de progresso de Uberlândia? Olha aí, vamos lá. Eu gosto da área de tecnologia. Sim. E eu acho que qual o fator positivo dela? Nós podemos ter na cidade, sem muito impacto ambiental, boas mentes e bons produtos e soluções, se forem altamente tecnológicos, que geram riquezas para a cidade via faturamento, com royalties que nascem daqui. Então, ter um ambiente saudável, tanto para a academia, geração de conhecimento, fomentador de negócios, conexões de network, igual você falou, que atraia empresas de alta tecnologia nos mais variados setores, vai trazer riquezas para a cidade absurda. Né? Eu tive em São Francisco algumas vezes, aí se falar, São Francisco tem a população aproximada de Uberlândia. Mas você vai no centro financeiro de São Francisco, né? Se a gente pegar o Vale do Silício, seria a 7ª economia do mundo. Só o Vale? Só o Vale do Silício, que aí são vários municípios, Palo Alto, São José, São Francisco, mas nós estamos falando de uma região não muito grande.
menor que o estado de Minas, provavelmente. É a 7ª economia do mundo. Por quê? Né? Todo mundo está usando Google, todo mundo está usando Oracle, todo mundo está usando Apple, assim, é muita coisa que sai de lá. Então, quando a gente fala de alta tecnologia, SpaceX, Tesla, etc., nós trazemos divisa de alto valor econômico e financeiro para a cidade. E, logicamente, se atrai mentes melhores, um ambiente que traz mais riqueza, né? As pessoas perguntam, mas e a qualidade de vida da cidade? Como é que fica com isso? Eu sou um dos adeptos, eu adoro estratégia. Essa pergunta sua é uma que é a minha contribuição hoje à frente do município, quando eu vou para reuniões com prefeitura ou com qualquer entidade desse jeito, dentro da própria Silvia. Qual Uberlândia que a gente quer construir? Eu nasci em Uberlândia, olhei. Então, assim, eu sou meio provinciano nesse aspecto. Eu sou muito mais qualidade do que quantidade. Claro. Eu sou muito mais desenvolvimento do que crescimento. Eu penso, eu já vi muitas cidades na Europa, no próprio Estados Unidos, que tem lá 400 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes. Ela não cresce mais. Ela é organizada. Ela desenvolve, ela evolui. Não cresce propositalmente. Não, não, ela tem um tamanho que é saudável, porque você tem nascimentos e tem mortes. Dá para você ou ter um crescimento mínimo necessário. Então a grande pergunta é que Uberlândia a gente quer para o futuro. Nós queremos uma metrópole de 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Será que vale a pena, né? Então, assim, não estou querendo aqui responder. Eu sou meio saudosista. Uhum. Eu gosto de qualidade de vida. Então, eu prefiro trazer muito mais desenvolvimento do que crescimento. Então, sempre que eu estou em reuniões assim, eu busco essa provocação. Qual é a visão estratégica do município? Aonde a gente quer chegar? E que tipo de mão de obra nós queremos atrair para cá, de moradores nós queremos atrair? Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é natural. Gente, pessoas saem daqui, a gente exporta e importa. Miscigenação é natural. Mas né? que espaço Uberlândia quer dar e quer garantir aos seus habitantes? Nível de segurança, de saúde, de educação, né? E nesses aspectos. Eu acho que isso acho que todo município, todo país, todo estado tem que ter uma visão dessa, porque a hora que a gente vai em municípios bem desenvolvidos, ou países, você vê que as coisas fluem de forma mais natural. E eu acho que esse é um desafio para Uberlândia e para o país, né? Nós temos muitos municípios que não têm arrecadação para pagar 10% das suas despesas. Eu me lembro na década de 70, o Rondon Pacheco, o governador Rondon Pacheco, ele ligou, até eu tive a felicidade de atender o telefonema na televisão, era noite já, tudo e tal, ele dando notícia da vinda da Souza Cruz para Uberlândia. Olha, avisa o Tubalzinho, não sei o que eu estou querendo falar com ele, tal, não consigo, tal. Aí, depois eu, conversando com ele, com o doutor Rondon, tal, com mais tempo, ele falou, o problema, Orley, é a qualidade de vida de vocês aí. Que se a cidade precisa, acho que era o Renato que era prefeito, né? Precisa falar com o Renato e vocês fazem umas reportagens aí para evitar a migração exagerada das cidades vizinhas para Uberlândia, que a notícia da Souza Cruz vai levar muita gente para aí, e não deu outra. Aí que começou o favelamento, aquela coisa toda, né? Aí entra o tal do progresso com o ônus da qualidade de E uma vida. preocupação com o desenvolvimento regional. Exato. Porque Uberlândia, em nenhum lugar, é uma ilha. Depende de colaboração. Então, a gente pode trabalhar essas vocações regionais e não só para cá. O seu Egito criou, na época, não sei se você se lembra, o PROERD. O São Paulo era o prefeito, ele inventou esse nome e deu uma pasta para o seu Vigílio. Era o Programa de Desenvolvimento Regional, PROERD, que era um programa para Uberlândia ajudar as cidades menores em volta. Que é saudável. Para evitar a migração.
para cá. Bom, ô Fábio, quando alguém passar em frente ao Area Offices daqui a 5, 10 anos, o que você acha que esse prédio vai representar para Uberlândia? É apenas um edifício moderno ou um símbolo de transformação econômica e tecnológica da cidade? Uma mudança. Eu acho que o que o área vai representar é provavelmente a gente vai ter grandes empreendimentos que nasceram dali e que foram suscitados ali. Ele provavelmente vai representar o primeiro de muitos, porque daqui 5, 10 anos a gente vai ter vários outros prédios lá, e eu tenho certeza disso. E talvez, e aí tem um negócio importante, igual você falou, que a gente influencie positivamente, para que lá tenha muito mais um ambiente saudável e estruturado para desenvolver o conhecimento, e de preferência conhecimento que afete positivamente a vida do ser humano, né? Porque a gente tem as ferramentas, as novas tecnologias, elas são ferramentas, ela pode ser usada para tudo, né, Orley? Então eu espero que as tecnologias desenvolvidas ali melhorem muito a vida do ser humano, não só no Brasil, mas no mundo. Das pessoas comuns, né? Das pessoas. E é uma boa provocação a gente falar, a empresa tal que hoje faz a diferença no mundo, ela começou ali dentro. 10 anos atrás. Oh. Fábio, muito obrigado pela presença sua. Que, aliás, o microfone continua à sua disposição para você tecer mais algum comentário sobre. Eu quero te entregar um projeto que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Acabei há pouco tempo de lançar um livro. Opa! Desaprender para Vencer. Eu só queria aproveitar esse momento e te entregar esse livro, porque na prática ele dá uma série de dicas, Orley, sobre algumas das coisas que você perguntou aqui, sobre estratégia, sobre modelo mental, sobre modelos de negócio, e aqui eu compartilho várias das lições que eu aprendi, né? E algumas que eu tive que desaprender, viu, Orley? Que maravilha, desaprender para vencer. Não dá muito spoiler, não, que eu vou te trazer aqui para você dar uma destrinchada nesse tema aqui. As lições que moldaram um dos maiores cases de inovação do Brasil. Fábio Túlio Felipe. Beleza, uma grata Fábio? surpresa. Que beleza. Muito obrigado. Valeu, doutor. Um abraço, uma honra Fábio. E um prazer estar aqui contigo. É isso, a honra é toda minha. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.